Oi mãe, oi Joyce. Bom, tô alguns dias atrasado, né? Deixei passar. E oi também, se caso alguém ver. Imagino que não veja, tomara. Porque não tô editando os vídeos nem nada. Só gravando e postando. Segundo Nef, capítulo 2. Eu gosto de Segundo Nef. Principalmente acho que o capítulo 9 é muito legal. Ensina muita coisa. Então vamos lá. Segundo Nef, capítulo 2 no livro de Mórmon. A revelação vem-nos por intermédio do Santo Messias. A liberdade de escolha, livre-arbítrio, é essencial para a existência e para o progresso. Adão caiu para que os homens existam. E os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna. Aproximadamente 1588, 1570 a.C. E agora, Jacó, falo a ti, tu és meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. E eis que na tua infância sofreste aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará tuas aflições para teu benefício. Tua alma será, portanto, abençoada e viverás em segurança com teu irmão Nef. E teus dias serão empregados no serviço de teu Deus. Sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão do teu Redentor. Sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão do teu Redentor, pois viste que ele virá na grandeza dos tempos para trazer salvação aos homens. E contemplaste a sua glória em tua mocidade. És, portanto, tão abençoado quanto o serão aqueles justos, entre quem ele ministrará na carne. Porque o Espírito é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado desde a queda do homem, e a salvação é gratuita. Vou clicar aqui em contemplaste, porque o Jacó, o filho mais velho de Leí, que nasceu no deserto. Então Leí tinha Lemuel, Sam, Nef e Jacó tinha 4. E depois nasceu o Jacó não, Israel. Leí tinha os filhos grandes. E no deserto nasceu Jacó. Ele é o primogênito no deserto. E aqui ele está falando que Leí está falando que Jacó ele contemplou a glória na sua juventude, na mocidade. Vou clicar em contemplar. Contemplaste? Aí vai estar aqui, ó, escrito, ó, segundo Nef, no capítulo 11, versículo 3. Aqui, ó. E meu irmão Jacó, aqui é Leí falando. Não, é Nef falando. E meu irmão Jacó também viu como eu
o vi. Portanto, enviarei as suas palavras aos meus filhos para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pelas palavras de 3, disse Deus, estabelecerei a minha palavra. Não obstante, Deus envia mais testemunhas e ele comprova todas as suas palavras. E tinha esperança de afastar-me da fé. Jacó 7:5. E tinha esperança de afastar-me da fé. Não obstante as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a essas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera o seu ministério, e também ouvira a voz do Senhor verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. Ele chegou a ver anjos e escutar a voz do Senhor. Então ele contemplou na mocidade. Ok. Continuando, versículo 5. E os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. E a lei é dada aos homens. E pela lei nenhuma carne é justificada. Ou seja, pela lei os homens são rejeitados. Sim, pela lei natural foram rejeitados e também pela lei espiritual são privados daquilo que é bom e tornam-se miseráveis para sempre. Vou dar uma pausinha aqui. Tornam-se miseráveis para sempre. Aqui, ó. Portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. Eis que ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridas. Portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Então, assim, o Salvador Jesus Cristo, ele deu a vida dele por nós e ele tomou de volta a vida, porque ele ressuscitou. Aí quando ele ressuscita, ele faz isso não somente por ele, mas ele deixou o caminho para a gente ressuscitar também. Ele quebrou a ligadura da morte, como as escrituras falam. Ele rompeu, porque a morte ela tinha poder sobre o homem para sempre. Porém, Jesus Cristo foi lá e foi o primeiro a ressuscitar. E com isso ele nos mostra o caminho também. Então a gente um dia seremos ressuscitados, porque Cristo ele quebrou essa força que a morte tem de manter os homens mortos para sempre. Ele faz isso tanto fisicamente, que a gente vai ressuscitar, tanto que tem escritura que fala que quando Cristo ressuscitou, outras pessoas também ressuscitaram.
E, e no tempo certo, depois, irá ter a ressurreição. Então, nós cremos na ressurreição e não na encarnação, né? Então vamos lá. Vou ler aqui de novo. Eis que ele se oferece em sacrifício. Ele foi sacrificado por nós. Aqui, ó. Pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei para todos os quebrantados de coração. Então, é para todos os quebrantados de coração. É para todas as pessoas que se arrependem e é contrito e sofre com o pecado, se arrependendo mesmo. E para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Todos os requisitos, eu vou clicar em requisitos. Quais são os requisitos? Esse requisito aqui, ó, em Romanos 10:14. Por fim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, as pessoas que creem, porque se ela crê, ela vai se arrepender dos seus pecados. Então, os requisitos é crer. E se torna também de graça, gratuita, aqui, ó, no final do 6, ó. Portanto, a redenção dos mortos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. É gratuita. Portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e tomar novamente pelo poder do Espírito para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Aí eu já li essa parte. Eu vou dar uma pausa aqui, peraí. No 9. Ele é, portanto, as primícias para Deus. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos, todos os homens vão a Deus. Portanto, se acharão em sua presença para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e santidade que estão nele. Por conseguinte, todos os requisitos da lei dada pelo santo para a aplicação do castigo estipulado na lei. Castigo esse que está em oposição à lei estipulada para a felicidade, para cumprir os propósitos da expiação. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Esse versículo aqui, ó, eu pensei que era o 9. O 9 também fala coisas interessantes, coisas boas, ensinamentos, né? Mas é o 11 que eu tenho sempre em mente. Aqui, ó. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fosse
um só corpo, deveria permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção nem incorrupção, nem felicidade nem miséria, nem sensibilidade nem insensibilidade. Ou seja, tem oposição em todas as coisas. Existe o bem e existe o mal. Então nós temos que lutar para estar do lado do bem. Entendeu? Porque sempre vai ter a oposição. Sempre vai ter. O 12. Portanto, teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito na sua criação. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos. Assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. E se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se estas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos, nem a terra, pois não poderia ter havido criação nem para agir, nem para receber ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Isso aqui, ó, gente que duvida de Deus. Se Deus não existe, então nós também não existimos, né? Aqui, ó. E se estas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos, nem a terra, pois não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Ou seja, se nós existimos, é porque existe alguém que nos criou. Esse alguém é um Deus, o nosso Pai Celestial. E agora, meus filhos, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução, pois existe um Deus e ele criou todas as coisas. Portanto, tanto os céus como a terra e tudo o que neles há, tanto as coisas que agem como as que recebem ação. E para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais e os animais do campo e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessário uma oposição, até mesmo o fruto proibido, em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo, e o homem não poderia agir por si mesmo a menos que fosse atraído por um ou por outro. Por um ou por outro. E eu, Lei, devo supor, pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu, tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. E por haver caído do céu, tendo-se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal.
E depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. E tiveram filhos, sim, a família, a família de toda a terra. Então, tem gente que acredita que acredita, né? Que não existe Deus, que são ateus, né? Mas Deus existe. Se nós existimos, existe um Criador para nós, porque nós não auto se criou, né? Não existe aquela coisa de não ter nada e de repente ter uma explosão, que o pessoal fala que é o Big Bang, né? Mas para ter o Big Bang, alguém criou o Big Bang. Existe um criador. E na realidade é mais fácil ter fé e acreditar que existe um Deus e criou todas as coisas do que ter fé e dizer que do nada não tinha nada e de repente houve uma explosão e veio tudo certinho. O nosso corpo, por exemplo, é a máquina mais perfeita que tem. Enfim, deixa eu continuar aqui, né? Já tá em 20. Aqui, ó. E os dias do 21. E os dias. Eu falei 20 minutos aqui, ó. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, que se arrependessem. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus para que se arrependessem enquanto estivesse na carne. Portanto, o seu estado e os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus para que se arrependessem enquanto estivesse na carne. Portanto, o seu estado se tornou um estado de provação, e o seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens, pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais, transgressão de Adão. Então, o Senhor prolongou o dia na terra justamente para nós nos arrepender. E aqui a terra se tornou um estado de provação, de teste, entendeu? E de escola também, porque nós vemos a terra para aprendermos a ser santos, purificados, e um dia se tornar como o nosso Pai Celestial, porque filho de peixe, peixinho é, né? Filho de Deus, deuses em embrião, nós somos. Nós temos esse potencial dentro de nós, mas é claro, existe aí um trabalho muito grande, que é nós realmente fazer por conquistar isso, né? Conquistar a nossa exaltação. Nós vamos ver depois mais sobre exaltação. E então, eis que se Adão não, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden, e todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. Ou seja, Adão, o Senhor é sábio. O Senhor não poderia
o Senhor não poderia simplesmente ir lá e fazer Adão cometer um erro, que é comer a árvore proibida, ou a fruta proibida. Mas o Senhor expulsou o inimigo. E o inimigo, achando que iria derrotar o plano do Senhor, né? Ele fez com que Adão e Eva comessem do fruto proibido. E aí realmente conheceu o bem e o mal. Porque para a gente ter o arbítrio, usar o arbítrio da maneira correta, a gente tem que ter essa escolha de escolher o bem e o mal, para que nós possamos exercer. Porque se existisse só o bem, só o bem, só o bem, só o bem, então a gente iria ser forçado a escolher só o bem. E aí a gente não ia crescer espiritualmente, digamos assim, né? Crescer espiritualmente, é, tendo esse poder de escolher o bem e não o mal, né? E não escolher o mal. E uma outra coisa também que estava em mente que eu ia falar. Poxa, passou. Não sei o que era. Ah, tá. Aqui, ó. Fala aqui, ó. E deveriam permanecer para sempre e não ter fim. Aqui, ó. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter... Aqui, ó. Vou ler o 22 de novo. Então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas, aqui ó, permanecido no jardim do Éden. Se Adão não tivesse comido do fruto, ele e Eva estariam até hoje lá, permanecido no jardim do Éden. E nós estaríamos na preexistência, em espírito. E um dos propósitos para a gente vir à Terra é obter um corpo físico. Porque assim, nós já havíamos progredido de certo ponto no estado só de espírito, sem um corpo físico. E aí nós precisaríamos vir aqui na Terra, e como se fosse uma escola aqui na Terra, e obter um corpo físico para nós um dia ter essa, essa experiência que o Pai Celestial tem de ser um Deus. Beleza, vou continuar aqui. E não teriam sido filhos. Aqui no 23 fala, ó, e não teriam tido filhos. Portanto, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existem. Ó, esse aqui também. Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E portanto são redimidos da queda, tornaram-se. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia.
segundo os mandamentos dados por Deus. Porque, portanto, os homens são livres segundo a carne e todas as coisas que Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E não. Ai, meu pai. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam são. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, que é o Salvador Jesus Cristo, ou para escolher o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Então a tentação no mundo, para que distraia os homens, para que nós sejamos distraídos e não fazemos a escolha correta, que é seguir o Salvador Jesus Cristo. E aí, uma das armas que o inimigo usa é a distração. E hoje em dia, será que tem distração no mundo? Tem muitas, né? E às vezes está conosco 24 horas, né? Que é o celular, a internet, muita coisa e tal, entendeu? TikTok, um monte de coisa. Facebook, muita coisa distrai. Todas as coisas existe como a gente tirar o proveito para o bem e tem coisas que a gente pode meio que tropeçar, né? Coisa errada. Tá bom. Então o inimigo, ele sempre tenta tornar, porque ele não tem chance mais de voltar à presença de Deus e tal. Mas nós temos. Mas ele tenta tornar a humanidade tão miseráveis como ele próprio, que como fala no final do versículo 27. Tá quase acabando, hein? E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador, que é o Messias, o grande Salvador, e desses ouvidos aos seus grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras e aconselheis, e as suas palavras e escolhesseis. E agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador e desseis ouvidos aos seus grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras, e escolhesseis a vida eterna, conforme a vontade do Santo Espírito, do seu Santo Espírito, e que não escolhesseis a morte eterna, conforme a vontade da carne e o mal que nela há, que dá ao espírito do diabo poder para escravizar, para levar-vos ao inferno, a fim de reinar sobre vós em seu próprio reino. Aqui, ó, existem os dois reinos, o reino do céu e no final vai ter o reino do inferno. E então, o Senhor, ele nos orienta a cumprir os mandamentos do Salvador, do grande Messias, para ir se qualificando para estar no reino dos céus.
E o inimigo, ele faz de tudo para atrapalhar, para a gente tropeçar no meio do caminho e cair no reino dele, no reino do inferno, né? No último versículo aqui, ó. Disse-vos essas poucas palavras, meus filhos, nos últimos dias de minha provação, e eu escolhi a boa parte, de acordo com as palavras do profeta. E não tenho outro objetivo que não seja o eterno bem-estar de vossa alma. Amém. Aqui Elei, nos seus dias de velhinho, ele sentindo que ele iria ter um passamento, ele sentindo que ele iria morrer e ele queria deixar os filhos dele encaminhados em direção ao Salvador. Então ele tem grandes ensinamentos aqui nesse capítulo, que ele fala da queda, da redenção. Passamos aí a Páscoa, né? Que muita gente gosta de comer chocolate. E, enfim, ovinho de Páscoa. Mas o verdadeiro sentido é a morte e ressurreição do Salvador. Uma coisa interessante, ele passou... isso eu já falei antes, né? Acho que sim. Ele passou 3 dias para ressuscitar. Isso mostra que ele, na época, na cultura, que se ele passou 3 dias falecido, realmente ele faleceu, ele morreu. E ele ressuscitou. Uma das coisas é para mostrar para o povo que realmente ele ressuscitou no 3º dia. Hoje ficou um pouco mais extenso, quase 40 minutos, mas eu acredito que foi muito bom. Aprendemos tudo isso, né? Eu compartilho essas coisas, essas palavras e essa leitura em nome do Salvador. E eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu compartilho meu testemunho, sabendo que realmente tudo que eu li aqui realmente existe. Em nome do Salvador e Redentor Jesus Cristo, amém.